Olá, como vai você? Frequentemente, pessoas em crise têm muito medo de perder o controle. Essa é uma das angústias que eu mais escuto. E você? Anda sentindo medo de perder o controle? Anda perdendo o controle? Vamos começar fazendo um experimento? Esse experimento é bem simples. Eu vou fazendo aqui umas expressões faciais e você repete aí. Depois eu acrescento sons. Tenta me acompanhar, você pode fazer imitando o que eu fizer aqui, ou então você pode fazer as suas expressões livremente. Vamos começar? Eu não sei se você está sozinho, se você está sozinha, mas estou aqui pensando como será que você se sentiu de fazer ou não fazer. É um desafio bem simples, a gente faz muito com as crianças, a gente brinca muito disso com as crianças, mas às vezes, enquanto adulto, a gente não se permite. Porque é esquisito, porque é ridículo, porque é estranho. Quantas coisas a gente deixa de fazer pensando no julgamento? E se uma brincadeirinha simples na sua casa, você já pode ficar meio desconfortável de fazer? Imagina você chorar em público. Como é que é para vocês? Como é que é falar sobre sentir medo? Como é que é viver isso que as pessoas chamam de perda de controle? Isso, expressar os seus sentimentos que as pessoas chamam de perda de controle, eu entendo como transbordar emoções. As emoções saem, mas a gente tem esse valor de que a gente tem que ser uma pessoa controlada. Controlada para quê? Por quem? A gente vive essa vontade de estar contido. Estar contido é elegante. Existe uma hipervalorização do racional em detrimento do emocional. E aí, para não passar vergonha, existe um esforço para conter as emoções, para segurar. Quando a gente começa a fazer isso demais o tempo todo, a gente pode cristalizar e começar a perder o contato com as próprias emoções. E aí, por exemplo, quando a gente está falando de medo, se eu perco o contato com o meu medo, eu tenho duas possibilidades. Ou ficar com tanto medo, o medo vir de uma forma tão intensa que eu não consigo mais fazer nada. Por exemplo, eu sinto que o mundo é muito ameaçador e eu não consigo mais sair de casa. Ou eu faço uma crise de ansiedade se eu vou ao mercado. Ou ao contrário, eu posso simplesmente fingir que nada está acontecendo. Entro num processo de negação e qualquer racionalização, qualquer pensamento automatizado, eu pego para mim, por exemplo, se tiver que vai acontecer mesmo. E eu vou me colocando, me expondo a situações de risco. Será que existe um meio termo? O coronavírus quebrou a nossa fantasia, a nossa falsa crença de estabilidade, de segurança, de que tudo se repete. Eu vou todo dia ao mesmo restaurante. Eu espero encontrar o restaurante aberto todos os dias. Eu espero encontrar mais ou menos o mesmo cardápio. Eu espero talvez encontrar mais ou menos as mesmas pessoas, pelo menos os mesmos atendentes. A gente tem essa crença, essa fantasia de que as coisas se repetem. E muitas delas se repetem sim. Mas mesmo que eu coma o mesmo prato, no dia seguinte ele já está diferente. A temperatura está diferente, um ingrediente foi posto a mais, a apresentação do prato é outra. Às vezes um atendente é demitido, sai do trabalho. As coisas estão sempre mudando, mas a gente tem essa falsa percepção de que elas se mantêm. O coronavírus vem e muda tudo muito rapidamente. O restaurante que você almoçava todos os dias fechou. Você não vai encontrar os mesmos rostos. Você não vai comer os mesmos pratos. E aí pode vir uma forte sensação de perda de controle. As coisas não são mais como eram antes. E aí pode aparecer o sentimento da impotência, de eu não consigo fazer mais nada. Ou de perda de sentido.
De repente, parece que eu já não sei mais o que fazer com a minha vida. É como se eu tivesse perdido o protagonismo da minha própria vida. A gente sempre teve o risco de sair de casa para ir na farmácia comprar sabonete e sofrer um acidente de carro e nunca mais voltar. Mas a gente vivia com essa hipótese remota. Então vivíamos saindo de casa com a certeza e segurança de que voltaríamos para casa. O coronavírus, especialmente enquanto mais essa crise vai se agravando, a gente começa a se lembrar do risco de não voltar mais, ou de pessoas que são muito importantes pra gente não voltarem mais. E aí parece que toda aquela segurança com a qual eu vivia se esvai, escorre entre os dedos. Nesse momento em que a gente se depara, com essa insegurança, com as rápidas mudanças, com a instabilidade, as nossas emoções transbordam. E é bem natural que isso aconteça. A gente vive uma montanha russa de emoções. E tem muitas coisas sobre as quais eu realmente não tenho controle. Eu não sei quando é que as escolas vão reabrir. Eu não sei quando eu vou poder reencontrar as pessoas, abraçar. Eu não sei quando eu vou poder fazer um rolê sem colocar os outros e a mim mesma em risco. Mas tem um monte de coisa que eu sei. Eu sei que nesse momento eu estou bem. Eu sei que nesse momento, agora, aqui falando pra vocês, eu estou segura. Eu sei também que existem muitas coisas que eu posso fazer para me sentir mais segura, de ter um cuidado calculado. Não há como eu parar a pandemia. Não há como fazer com que a vida volte a ser como era antes. Mas tem um monte de coisas que eu posso fazer para ficar bem comigo mesma, ou o melhor possível. Então, eu que trabalho em unidade de saúde, eu sei que existem riscos nesse local de trabalho. Por isso eu uso máscaras, a máscara cirúrgica, mais aquela máscara que cobre o rosto. Eu uso jaleco, eu tenho um cuidado com a higiene da roupa, eu uso touca, eu uso sapato fechado, eu passo álcool 70 nas solas dos sapatos ao chegar em casa. Isso faz eu ficar 100% segura? Não. Mas isso reduz muito a chance de contágio. Quando eu me aproprio do medo, que eu tenho sim medo de adoecer, de morrer, mas se eu me aproprio, se eu me permito me conectar com esse medo, eu posso começar a pensar nas situações sobre as quais eu tenho controle. Eu consigo controlar aonde eu vou, em que horário que eu vou, o quanto eu me aproximo ou não das pessoas. Então, mesmo nisso que parece ser de um descontrole total, de eu não sei quando é que eu vou poder ir à praia com a galera, eu não sei quando eu vou poder abraçar as pessoas que eu encontro, mas tem uma possibilidade de controle de pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia. Eu posso escolher selecionar as pessoas com quem eu quero falar, eu posso escolher aproveitar um tempo de lazer com as possibilidades que eu tenho em casa, eu posso tornar o meu trabalho o mais significativo possível. Tem um monte de coisas que eu posso fazer. Eu tenho presenciado e tenho ouvido relatos de profissionais da saúde tendo comportamentos muito diferentes. Desde um comportamento de ficar o tempo todo com um super estresse, uma preocupação extrema de não conseguir relaxar em nenhum momento, de ficar o tempo todo considerando se pode estar sendo ou não contaminado naquele momento. Como também vejo profissionais da saúde, ou escuto relatos de profissionais que dizem: todo mundo vai pegar, mas cedo ou mais tarde a gente vai pegar, e um descuido muito grande, vivendo como se não estivéssemos numa pandemia. A minha proposta é a gente conseguir olhar para esse medo, olhar para esse risco e ter comportamentos considerando aquilo que você pode fazer por você, pela tua segurança, pelo teu bem-estar. Então esse vídeo, ele vem com a ideia de te dizer que, primeiro, faz muito sentido que nesse momento a gente possa transbordar emoções. A gente possa sentir vontade de chorar, a gente possa sentir vontade de se isolar, a gente possa sentir mais irritação, impaciência, e isso é esperado. Isso não faz parte de um transtorno mental que você acabou de desenvolver. É esperado que as pessoas tenham uma alteração de sentimentos, de comportamentos diante da crise.
Não é agradável, não é confortável, mas faz parte, faz sentido. A outra coisa é quando esse sentimento de perder o controle começar a vir muito forte, começar a pensar nas coisas que você consegue controlar, nas coisas que você pode estabelecer e que te deem mais tranquilidade, mais confiança. A gente está sempre transitando entre controlar e não ter controle. A gente precisa aceitar aquelas coisas que fogem do nosso controle. E a gente pode e deve pensar nas coisas que só cabem a você fazer, mudar, manter. Por exemplo, eu tenho visto muitas pessoas angustiadas porque essa mudança de rotina que o coronavírus impôs faz com que elas fiquem completamente improdutivas. A gente tem visto que muitas pessoas têm se beneficiado em estabelecer rotinas, desde que não sejam rotinas muito rígidas, muito exageradas, com muitas atividades, com expectativas muito altas. Já falamos sobre isso no vídeo anterior. Mas as pessoas que estão mantendo uma rotina flexível estão conseguindo ter bons resultados, se sentindo bem, com um sentimento de produtividade, mas tendo em mente que os resultados serão diferentes de acordo com o que a gente vive. Eu tenho visto as pessoas muito angustiadas querendo saber quando tudo isso vai acabar. Como se nós estivéssemos parados, esperando uma onda que vai passar para a gente retomar a vida. Mas isso que a gente está vivendo agora é vida. Isso não é pausa. Algumas atividades a gente pausa, algumas atividades a gente transforma, mas isso que a gente está vivendo é vida. Como é que eu vou me lembrar daqui a 5 anos disso que está acontecendo agora? O que é que eu vou poder me desenvolver, crescer, aprender sobre mim mesma? Sem metas exageradas, lembrando o vídeo anterior. Mas assim, estar vivo, né? Conseguir passar por isso, estar aqui daqui a 5 anos é uma coisa boa. E se nesse tempo em que a gente está mais isolado, a gente conseguir olhar para si, aprender, saber mais sobre a sua essência, sobre o que faz sentido, sobre o que se quer de fato, já é um grande ganho. Então, gente, que tal ter menos medo de errar? Que tal ter mais aceitação dos seus sentimentos, menos contenção, menos amarras? Que tal aliviar um pouquinho isso aí? O que você pode fazer para estar mais tranquilo, mais em paz com você e mais espontâneo nesse momento? Me conta depois aqui como é que foi viver esse experimento. Teve coragem de fazer? Ficou constrangido, envergonhado? Fez as caretas, mas não os sons? Fez os sons, mas não as caretas? Ou se divertiu, se permitiu, criou novas caretas? Conta aqui pra mim. Pro próximo vídeo a gente tem uma encomenda. A Joelma, maravilhosa, beijo Joelma, pediu pra gente falar sobre o medo das crianças. Então é isso. Espero vocês, um abraço e até o próximo vídeo.